A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Via internet, né? Infelizmente, a gente precisa utilizar esse meio, né? Para entrar em contato com os irmãos e trazer para vocês mais uma lição da escola dominical. Então, vamos dar início à nossa lição, né? Lição 1 desse segundo trimestre. Amém? Vou iniciar com a oração e logo em seguida a pastora Vanderleia vai iniciar a lição dessa semana. Amém? Oremos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da misericórdia, Pai da consolação. Obrigado, Deus, por mais uma vez permitir, meu Pai, levar a tua lição para nossos irmãos da Igreja da Ponta da Praia. Deus abençoa, que possamos, Pai, levar a tua palavra, que ela possa, Pai, em nome de Jesus, ter os seus efeitos na vida, ó Deus, nos atos dos teus filhos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos e queridas, é um prazer estarmos mais uma vez juntos aqui, né? E nós vamos iniciar mais um trimestre, né? E a lição, né, a revista que nós vamos estudar nesse trimestre, ela vai falar sobre dons espirituais e ministeriais. Amém? Então nós vamos estudar sobre os dons. E nós vamos para a lição de número 1, que tem por título "E deu dons aos homens". O texto áureo se encontra no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz: "Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens". A verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja, cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. E agora nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Vamos fazer em 2 momentos. Primeiro nós vamos ler Romanos 12, né? Que Romanos 12 vai ser a base dessa lição. Romanos 12, versículo 3 ao 8, e depois 1 Coríntios, do 12, capítulo 12, do versículo 4 ao 7. Romanos 12. "Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Agora vamos para 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém, glória a Deus. Então, como nós já falamos, hoje nós vamos iniciar, né, sobre os dons. Ao longo do trimestre, nas 13 aulas, nós vamos estar falando sobre os dons ministeriais, que é muito importante. Então, você que está aí conosco, não perca uma aula, porque eu creio que logo nós vamos estar juntos na nossa congregação. Então, Amém. Enquanto estivermos online, participe conosco. Depois nós vamos disponibilizar esse material nos nossos grupos para os irmãos. Amém? Amém. Bom, a lição, ela inicia com nessa semana, né, nós vamos estudar sobre os dons espirituais, né? Então, ela dá um panorama completo e a gente pretende esclarecer um pouco mais, né, sobre se há alguma dúvida sobre a questão dos dons espirituais na igreja, né? Então, essa lição ela é muito boa nesse sentido, ela nos esclarece, né, o que realmente são, o que são dons e como se aplica, né, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho na igreja. Então é muito importante a gente saber, entender sobre isso, né? Então ali na introdução da lição, ele fala assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum.
Neste trimestre, analisaremos dons de Deus dispensados à igreja, para que com graça e poder ela proclame o Evangelho, Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então a gente vai ver, né, ao longo da lição, que esses dons eles são dados a nós desde o início da igreja. Então eles não se encerraram ali após a subida, a ascensão de Jesus Cristo. Amém? Ele auxiliou os primeiros profetas e tem nos auxiliado ao longo dessa jornada, né? Ao longo desse caminho que é participar e trabalhar na igreja do Senhor. Amém? Então, no capítulo 1 ele fala assim, né? Os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Que ele fala sobre a Antiga Aliança, né, ele se refere ali ao Antigo Testamento, né, e a Nova Aliança é o Novo Testamento, que primeiramente iniciado com Jesus Cristo, né, e seus profetas, e aí a partir desse momento há uma diferença nos dons espirituais, né? A gente vai perceber que no Antigo Testamento havia uma centralização, vamos dizer assim, de pessoas, né? Isso. Não era acessível a Isso. todos. Só alguns escolhidos, né, vamos dizer assim, aí é o que fala a lição, é que tinham aquele dom ou aquele acesso, né, aos dons espirituais e que eram autorizados, né? Até por isso outras pessoas não tinham essa possibilidade, né? Então, no Antigo Testamento isso é bem claro, né? Que você vê alguns profetas, né? Alguns são bem definidos quem tem acesso, né? A gente vê ali na construção do tabernáculo como é que ele foi construído, né? Tinha separação, tinha aquela cortina grande, né? Que separava uma parte do templo, outra parte do templo. Essa segunda parte do templo só era acessível somente para os profetas, né? Só aqueles realmente que tinham aquela comunhão com Deus, né? E a gente vai ver aqui que no Novo Testamento a gente já tem um acesso esse dom é repartido entre todos, né? Basta você de ter fé, né? E de coração você querer fazer parte disso, amém? Aqui ele fala aqui justamente sobre isso no item 2 aqui, né? No Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus, através de Cristo Jesus. Por isso, pode receber os dons do Espírito. Amém? No item 3 aqui, da lição 1 ainda, ele fala assim: uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não aparece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, irmãos, esses dons, eles não se encerram, né? E aí a Bíblia é bem clara nisso, eles não se encerram nesses dons que são apontados aqui, amém? Então, a gente, cada vez mais, no exercício do trabalho missionário, no exercício do trabalho na igreja, como pastores, como diáconos, né? Como as pessoas que
que estão ali na igreja, mas que participam em alguma função de liderança, cada vez mais esses dons se manifestam. Então, tem os dons espirituais, né, os dons ministeriais, os dons de serviço. A gente vai escorrer sobre cada um deles aqui, mas isso não está limitado a isso aqui. Amém? A palavra de Deus ela nos leva a querer primeiro desenvolver os dons que aparecem para nós, né? Que nos é dado, né? Isso, que nos é dado. E também procurar fazer fazer o trabalho e o serviço do Senhor das melhores formas possíveis, né? Então não está limitado ao que a gente vai dizer aqui. Amém? Fazer com zelo, fazer com dedicação. Porque assim, quando nós somos separados, né? Nós somos separados ao serviço diaconal, ao presbitério, a pastores, né? A líder, cada um vai ter ali, vai desenvolver esse dom, vai desenvolver a obra do Senhor de uma maneira peculiar que lhe pertence. Mas isso não quer dizer que só é um grupo seleto de pessoas que vão realizar isso, né? A partir do momento, como o pastor Moisés falou, que você aceita Jesus, que você professa essa fé, você é capacitado para fazer a obra de Deus. E esse dom, ele vai, de maneira assim genuína, eu posso dizer por experiência própria, ele vai fluindo, né? Vai sendo, vai saindo, eu acho que, no meu caso, eu acho que é da essência da pessoa, a pessoa vai se identificando aonde ela vai se encaixando, né? Naquilo ali. Por exemplo, eu não tenho o dom de cantar, mas não me mande cantar porque não vai sair um negócio, mas se você me der uma Bíblia e me der um tempo para estudar, eu consigo falar do amor de Deus. Então, eu acredito que o meu dom já é para o lado da palavra. Amém? Aqui ele fala justamente isso, aqui na lição 2, né? No item 1, ele fala assim, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer sua função. Na igreja necessitamos uns dos outros para fortalecimento da nossa fé espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentados em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos. Pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Amém? Então a gente precisa ter bem claro isso, né, sobre esses dons de serviço. Porque o trabalho, ele é contínuo e ele não é fácil, irmãos. Ele é um trabalho pesado, né? Então ele precisa de muitos braços. Amém? Eu costumo falar sempre para a Vanderleia, né, o pastor Vanderleia, que a gente nunca deve encarar os serviços ou qualquer tipo de ajuda, por exemplo, o auxílio, né? A igreja tem esse viés, né, de ajudar as pessoas, seja na condição material, principalmente na espiritual, mas muito na condição material também. Então, a gente, como pessoas ou sozinho, é muito difícil para a gente conseguir, né? A gente precisa sempre trabalhar em grupo. E isso é uma questão porque a necessidade humana, ela nunca acaba, amém? A necessidade humana, seja física ou psicológica, ela nunca acaba, irmãos. Ela é um trabalho contínuo, né? E a igreja essa porta aberta, né? Eu costumo falar isso sempre também, que essa porta aberta que está ali para ajudar as pessoas. E se quando você tenta implementar ou tentar fazer isso sozinho, você acaba tendo alguns problemas, algumas frustrações, e isso pode atrapalhar o teu caminhar, né? O teu caminhar na igreja. Amém? Então, o trabalho, e a própria Bíblia nos fala isso, ele nunca deve ser sozinho. Você sempre tem que compartilhar. Ah, mas aí o irmão vai dizer, mas poxa, se eu fizer isso aqui, eu faço mais rápido. Ou o irmão fulano não consegue desenvolver isso, eu preciso estar junto com ele, eu vou fazer que saia melhor. Vamos dizer assim. Muitas vezes a gente tem esse pensamento, né? Mas a própria palavra nos assegura que esse não é o caminho. Amém? A gente precisa compartilhar com os irmãos. Ah, o irmão tem dificuldade nisso. Ele vai aprender. No tempo dele, ele vai desenvolver aquele talento. Se ele não desenvolver, vai aparecer um outro irmão que desenvolva aquele talento.
A gente já percebe aqui que uns têm dons para uma coisa e outros têm dom para outra. Amém? Então, se você tentar fazer tudo, você vai se cansar. Você vai abrir brechas para que o inimigo possa usar isso contra você. Você vai se frustrar. A frustração é uma brecha que é aberta para o inimigo entrar. Amém? Essa intenção de querer fazer tudo sozinho, e o serviço na igreja, como eu já falei, é um serviço que não é fácil. Ele tem um peso material muito grande e além disso, um peso psicológico enorme. A gente, como pastores, né, e aí conversando com os pastores da igreja, pastor Ítalo, né, os outros pastores que a gente tem trabalhado, nossos saudosos pastores ali de Manaus, a gente percebe que é uma carga muito grande que eles carregam. Então, ele nunca ia conseguir levar aquilo sozinho. É por isso que ele precisa do nosso apoio, né? E é por isso que ninguém pode ser autossuficiente, como diz aqui na lição. É como se fosse um corpo humano. Cada parte do corpo humano, né, e é essa figura de linguagem, né, que a gente pode usar, e é usada aqui na Bíblia, cada parte do corpo humano tem a sua função, mas faz parte de um todo. Né? Cada um tem a sua atividade, o seu ponto de utilização. Mas é o todo, caminhando como o todo é que a gente vai conseguir avançar. Amém? É porque a gente observa na nossa caminhada, como o pastor acabou de falar, que sempre trabalhar em conjunto é melhor. Quando você delega, porque você não se sobrecarrega, né? E aqui ele fala no finalzinho, portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja. Então, quando nós temos um dom, a palavra diz tudo, nós temos que usar em benefício da igreja, porque esse dom não é nosso, ele foi nos dado, e nós devemos zelar por ele, e nós devemos compartilhar esse dom também. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos estar formando novos discípulos, nós não vamos ter daqui a pouco obreiros na casa de Deus, nós não vamos ter porteiro, nós não vamos ter líder de criança. Então, se eu tenho o dom, né, de liderar a criança e eu não fazer discípulo, não compartilhar esse dom com outras pessoas, eu não vou ter meus futuros líderes dentro da congregação. Se o pastor da nossa congregação não delegar, não compartilhar, não formar discípulo, ele também daqui a pouco não vai ter liderança na igreja dele. Então o dom é isso, o dom é você saber usá-lo na hora certa, no momento certo, para justamente aí já entra também o discipulado, para você fazer os seus discípulos e esses discípulos continuar aí esses dons sendo passados. Isso. E além do mais, a gente não pode esquecer, né, que, como a Vanderlei falou aqui, a gente não pode ter o dom e não apresentá-lo para a igreja, né, irmãos? Isso é um fato gravíssimo. A gente tem será cobrado, né? Isso será cobrado. A gente tem ali a parábola, né, dos dons, né, daquelas pessoas que é dado uma moeda, né? E ali a gente tem a interpretação que aqueles são os dons daquela pessoa. Então é dado uma moeda para um, é dado uma moeda para outro, é dado uma quantidade de moeda para um, uma quantidade para outro. E ali a gente percebe que alguns pegam aquelas moedas e alguns conseguem multiplicar aquela moeda. Outros não, né? Outros enterram a moeda, né, com medo de perder, que enterram o seu talento. Exatamente. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso é muito sério. Né? Se você está na igreja, se você tem um dom, se você está vendo ali que você pode ajudar naquele determinado ponto, você a obra está precisando. A obra sempre precisa, irmãos. A obra sempre está precisando de ajuda, de apoio, né, de suporte, porque senão se concentra o peso em algumas pessoas somente. Amém? Então, se você tem esse talento, não enterre o teu talento. Vá lá, fale o que você pode fazer, o que você é capaz de fazer. Mesmo que você não se sinta seguro, né, naquele momento, a gente também, né, até hoje, eu confesso, eu não sou uma pessoa de palavra, eu não tenho o dom da palavra, né, de falar como a gente vê alguns pastores com esse talento. Mas eu estou tentando, eu estou trilhando esse caminho, né, eu estou procurando desenvolver esse dom em mim. Eu tenho o dom de pesquisar, de conhecer, de saber, de me preparar. Mas esse dom de falar em público e de desenvolver a palavra, eu infelizmente não tenho. Mas eu estou aqui na luta, amém? Eu estou querendo desenvolver isso e a gente só consegue fazer isso na prática. Não tem outra forma. Porque o dom também é uma busca, né? Exato. E a gente sabe que esses dons espirituais, eles são uma busca. É uma busca, você tem que ter o compreendimento da palavra, você tem que ter
oração, você tem que ter momento de dedicação para a palavra. Então, os dons espirituais também é uma busca. E às vezes nos entristece na igreja quando a gente tá vendo que a obra está necessitada, que a obra está precisando, e tem pessoas ali que podem fazer, que são capazes, e muitas das vezes, por simplesmente não querer se envolver, negligenciam. Isso, né? Isso tem mais impacto nos dons de serviço, né? Então, e aí o serviço é você estar ali mesmo disposto, disponível para ajudar. Então você tem que se pôr, né, na prova, você tem que se pôr ali à disposição. A partir do momento que você entra ali, e você aceita Jesus, você tem que cumprir alguns preceitos que ele fala. E esses preceitos não são porque Jesus mandou, ou porque é bom para a igreja. Não, é bom para você. Porque você vai desenvolver aquilo, você vai, no trato com aquelas pessoas, você vai se autodesenvolver. Suas habilidades, né? Amém? Hoje no mundo secular, é muito valorizado aquelas pessoas que têm um trato com outras pessoas, aquelas pessoas que sabem conversar, aquelas pessoas que sabem levar traduzir algum procedimento, falar sobre algum determinado ponto específico, e consegue transmitir claramente as mensagens. Hoje no mundo secular isso é muito valorizado. Então quando você se propõe, então você, por exemplo, e a gente vê muito, as pessoas eu sou tímido, eu não consigo me expressar na frente das pessoas, eu não consigo falar, eu tenho vergonha. Irmãos, o lugar é a igreja. Você vai desenvolver o teu talento, você vai desenvolver a tua atividade. No relacionamento com as pessoas, você vai aprender como é a condição humana, qual é o comportamento humano. Então, os dons de serviços, eles são uma via de mão dupla. Os dons de serviço, e provavelmente nós vamos ver ao longo da lição, os outros dons também servem para isso. Eles vão te desenvolver, eles vão te preparar para uma situação, e situações tanto futuras, dentro da igreja, quanto fora dela, muito mais fora dela. Amém? Aqui no item 2, a gente vai falar um pouco sobre os dons espirituais, né? Então, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele fala aqui em 1 Coríntios 12:1, né? Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de língua, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico, era a vida para regressados membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam experiências místicas das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera. Estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. Isso contribui para o surgimento dos fanatismos religiosos, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto da Escritura nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. A gente vem, irmãos, de uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus ali no Amazonas, né? A gente vem um pouco diferente da igreja aqui em Santos, né? Da AD aqui em Santos. Então, essa questão dos dons espirituais, a gente tem uma vertente um pouco mais aprofundada lá, né? Então a gente participa de alguns movimentos, né, que a gente chama de encontros, né? Os encontros, que aqui ainda ainda tem algumas, a gente viu algumas igrejas fazendo isso aqui, mas nesses encontros espirituais, né, que a gente fica 3 dias separados, né, em algum sítio, algum local mais afastado, a gente consegue entrar um pouco mais nessa questão dos dons espirituais, né? Então ele lista alguns aqui, né, que ele fala aqui sobre essa questão dos dons espirituais. Então, a gente
a palavra de ciência, né? Fé, curas, operação de maravilhas, profecias, né? Discernimento de espíritos, variedade de línguas, né? Interpretação de línguas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para a gente não cair no que a lição está falando aqui, né? Na questão das heresias, né? Então, a gente tem um pouco mais de contato com isso, então muitas vezes a gente vê que algumas pessoas não levam, estão brincando com a palavra de Deus, né? E aí, não sei, a Wanderleia tem mais experiência com isso, a gente consegue perceber aquelas pessoas, nesses encontros espirituais que a gente participava, as pessoas que não estavam ali realmente, né, em contato com a palavra de Deus, ou seja, aqueles dons espirituais não era espiritual, amém? Como a palavra, como ele falou aqui, né? O mundo espiritual ele existe, né? E muitas pessoas, elas não estão usando os seus dons da forma correta, né? E aí usam de meninice, né? O famoso termo meninice, né? Muitas das vezes está usando a própria carne para falar, eu sou profeta, né? Vou subir lá, vou pregar e vou descer a lenha na igreja e vou falar porque Deus está mandando. E às vezes nem é Deus falando. Às vezes nem é Deus falando, né? Então o dom de profecia é uma busca. E para quem tem esse dom, há uma cobrança, né? Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, existem pessoas que se utilizam dessas palavras, da profecia, né? Até mesmo de cura, né? Se utilizam da fé da pessoa. Eu mesma já passei por situações que até hoje eu estou querendo saber da onde a pessoa que me entregou, segundo ela, era uma profecia de Deus, que nunca existiu na minha vida, uma enfermidade que nunca existiu. Outra pessoa chegou para mim e disse, você vai gravar um CD até hoje, eu estou esperando gravar esse CD. A gente está gravando aqui aulas, né? Então, temos que ter cuidado hoje. Muitos crentes são enganados por esses falsos profetas. Muitos crentes estão sendo enganados pelas falsas profecias. Tem profecias aí que as pessoas abrem a boca e muitas das vezes tem que discernir. Tem que discernir se é de Deus, se está vindo de Deus aquilo ali para você entregar para aquela pessoa. Porque se você encontra uma mente vazia, uma pessoa vazia, ela recebe aquela profecia, entra no coração dela, você é capaz de matar aquela pessoa espiritualmente. E aquela pessoa nunca mais se envolver na obra de Deus. Porque existe isso também, né? Então, os dons espirituais, como foi falado aqui, eles têm que ser bem trabalhados, ele tem que ser bem buscado, ele tem que ter bem discernimento. Bem discernimento, eu tenho muito cuidado ao abrir a minha boca para falar com alguém. Se eu for ministrar em alguém, eu só vou ministrar naquela pessoa se o Espírito Santo tocar em mim. Vai lá, ministra nela, eu vou. Eu não ajo pela emoção, nós não podemos agir pela emoção, que é isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão agindo pela emoção, por quê? Porque a internet está aí. Eu vou hoje liberar uma palavra. Ei, deixa eu liberar uma palavra para você. Quem é essa pessoa que está liberando uma palavra para você? Como é que é a vida dela? Como é que eu vou receber uma palavra de uma pessoa que eu não sei nem como é a vida dela, se a vida dela está estruturada? Como é que eu vou deixar alguém impor a mão sobre a minha cabeça se eu não sei qual é a carga espiritual que tem sobre ela? Então, meus irmãos, nos dias de hoje, nós temos que ter muito cuidado quem a gente está dando crédito. Muitas das vezes está desprezando quem está no altar para dar crédito para uma pessoa que você nem sabe como condiz aquela pessoa, como anda, você não sabe nem de onde veio, onde está o respaldo dela, quem é o pastor dela, quem é a linhagem dela, como foi que ela chegou ali, entendeu? Tudo isso, na nossa vivência, a gente vem acompanhando. Temos que ter esse cuidado como cristãos em Jesus Cristo, ter discernimento de saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque falsos profetas tem muito que usam esses dons, que se dizem que tem os dons da profecia, o dom da cura, né? O dom da revelação, e muitas das vezes não é. Não vem de Deus esse dom, porque como nós falamos aqui, muitas manifestações espirituais na igreja lembravam experiências místicas das religiões de mistérios, né? Então temos que, as religiões pagãs, quando Paulo fala aqui, é porque assim, a pessoa aceita Jesus e aí ela vem com um costume. Então ela precisa o quê? Ela precisa ser liberta, né? Quando ela vem do mundão aí fora, ela precisa ser liberta, ela precisa passar por um processo de libertação. Por quê? Para que não haja uma confusão dos dons. Quando ela receber esses dons, para que não haja uma confusão, porque pode haver uma confusão. Então nós que estamos aqui já
firmados, né, que estão nessa caminhada há bastante tempo, nós temos que ajudar essas pessoas. Nós temos que observar nelas. Eu estou vendo que, né, a minha irmã, aquilo ali, eu estou sentindo que não é de Deus, eu vou orar por ela, eu vou orar com ela, eu vou chegar com ela com um jeitinho, e não simplesmente, irmã, a senhora não é de Deus. Não, irmão, não é isso. Tudo na obra de Deus tem que ser feito com amor. Porque se eu prego o amor e não consigo agir com amor com o meu irmão, eu estou vivendo um falso evangelho. Amém. Isso tem a ver, irmãos, justamente com o assunto do próximo item, né? A questão dos dons ministeriais. Então a gente precisa estar e relacionar-se diretamente com os dons espirituais. Como a Vanderlei falou aqui, eu, por exemplo, eu já expressei isso para ela, sou muito preocupado de onde vem determinado pregador, de onde vem determinado missionário. Eu preciso saber a linhagem dele, amém? Isso para mim é importantíssimo, porque as pessoas que se sabem a linhagem, assim, como é que é essa linhagem? Ele é de determinada igreja, ele trabalha com determinado pastor, ele está subordinado a determinado pastor. Então, a partir daí, por que isso é importante para mim? Não só essa questão de saber qual é a doutrina que ele professa, né? Porque às vezes tem a ver com isso, né, a questão da doutrina, e aí eu sei qual é o direcionamento que aquilo ali vai tomar, né, para onde é que aquilo vai, né, aquele ministério daquela pessoa, mas principalmente, e aí tem a ver com os dons ministeriais, quando você está subordinado a um pastor, quando você está debaixo de alguma igreja, a gente sabe que, como já foi falado nos dons de serviço ali em cima, é trabalhoso. Não é fácil você estar subordinado a alguém. A gente vê essa questão da subordinação leva a um outro valor que eu prezo muito, que é a questão da humildade, né? Então são pessoas, muitas vezes as pessoas que são grandes oradores, né, falam muito bem da palavra de Deus, mas se eles não tiverem a humildade, se eles não estiverem subordinados a um pastor, a uma igreja, eu já começo a ficar preocupado. Né? De onde veio, né? Isso, qual é a cobertura espiritual dele? Isso também, mas quando alguém diz que é sobre uma determinada igreja, que ele trabalha com aquele pastor, esse trabalho subentende-se que ele participa da congregação. Ele tá junto ali com o pastor dele, ele tá participando das atividades da igreja. E como a gente já sabe, não é fácil a atividade da igreja, não é simples, é um trabalho complexo. A gente está trabalhando com pessoas, e as pessoas que trabalham com gente, né, são pessoas que precisam ter um talento a mais, uma dedicação a mais. Isso se transforma em humildade. Então são pessoas que, quando vocês conhecem essa história desse pregador, desse missionário, e ele fala, eu sou fundador da igreja tal, trabalho com o pastor tal, você já sabe que ele é igual a você, amém? Ele é uma pessoa submissa, ele é uma pessoa humilde. Não? Então isso tem muito valor no trabalho que ele vai desenvolver, na oração que ele vai falar. Sobre isso, a gente fala aqui no item 3, né? Acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos do Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do povo do Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então, irmãos, essa questão de você capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, então, primeiro, promover o crescimento da igreja local. Então, a gente precisa de, cada vez mais, a partir do momento que a nossa igreja, a nossa luta é para isso, aquela igreja da Ponta da Praia, é que a gente continue crescendo cada vez mais. E que a partir dela, a gente consiga abrir novas igrejas. A partir dela, a gente consiga abrir um segundo culto no domingo. Amém? E quando você faz isso, você vai estar expandindo, você vai estar entregando a pessoas, né, vai estar nomeando novos pastores, você vai estar nomeando evangelistas, você vai estar nomeando
ajudadores ali para a igreja de Deus. Então, acerca dos dons ministeriais, tem isso. Então, quando você aceita, né, isso é outra questão que a gente precisa conversar, né, trabalhar isso, que a Wanderlei falou aqui no início, quando você aceita, você tem aquele dom, você tem que aceitar, você tem que aceitar e utilizar o seu dom. Quando você aceita isso, você está ajudando a expandir o reino de Deus aqui na Terra. Você vai se transformar num líder, você vai ser um multiplicador. Promover o crescimento da igreja local, né? Então isso está mais que claro, a gente vai crescer mais e mais, né? Desenvolver a vida espiritual dos discípulos. Como eu falei, é uma vida de mão dupla, amém? A partir do momento que você ensina, você aprende. O conhecimento, e aí no mundo secular isso é muito claro, quando você aprende um determinado assunto, seja qual for o assunto, irmãos, qualquer assunto, quando você está estudando algum determinado assunto, a partir do momento que você consegue absorver mais ou menos 30% a 40% daquele total, daquele assunto. A partir do momento que você passa a ensinar aquele assunto, quando você passa a falar sobre aquilo, você aprende mais 30%, você grava. Então você tem quase 65%, 70% do que você está estudando, do que você está aprendendo no mundo secular. E isso vale para o nosso mundo aqui também, o entendimento da Bíblia, né, o conhecimento da Bíblia. Então quando você passa a ensinar, você aumenta mais o teu conhecimento, a tua capacidade de entender, a tua capacidade de aprender. Amém? Então, como eu falei para os irmãos, é uma via de mão dupla. Você está, ao mesmo tempo que você está se desenvolvendo, você está desenvolvendo outras pessoas. Amém? Então você está desenvolvendo a tua vida espiritual, a tua comunhão, né, através da palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus. Amém? Então, vamos para a terceira parte da lição de hoje. Corinto, né? Uma igreja problemática, né, na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros, por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em alguns lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus, para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, os dons são importantes, né? A gente percebe aqui que algumas pessoas podem se achar mais que as outras, né? Em função de ter um dom. Infelizmente isso existe, ainda existe. Infelizmente as pessoas, foi dado um dom para ela e ela se acha autossuficiente, né? Bate no peito, é aquela piada que contava, né? Não, agora o irmão varria a igreja, fazia tudo, mas aí ele foi consagrado a diácono, aí quando o pastor mandou ele falou, não, agora eu sou diácono, não posso mais fazer nada. Então assim, se você tem esse dom de cantar, se você tem o dom da palavra, use para o louvor da glória de Deus, não use a seu favor. Porque ele não é seu, ele foi lhe dado, né? E ele vai ser cobrado se você não usar da maneira correta. Então eu, Wanderlei, eu tenho muito, muito, muito medo mesmo de Deus. Por muitas das vezes, se eu negligenciar, tenho medo da cobrança de Deus, né? Então eu muitas das vezes, quando assim, como o nosso próprio pastor já falou, prega hoje, prego. Morrendo de medo, prego. Por quê? Porque eu tenho medo de negligenciar a obra de Deus e ser cobrada. Porque, irmãos, eu vou ser sincera, eu sou tão abençoada por Deus, eu me sinto tão abençoada por Deus, por ter um lar, por ter uma família, né? Por estar onde eu chegar, onde eu cheguei, de onde vim, quem conhece minha caminhada. Então eu não posso negligenciar a obra de Deus, eu não posso negligenciar aquilo que Deus coloca nas minhas mãos para fazer, né? Então, só tenho que compreender que não é meu, foi me dado. Né? Então, não vamos ser assim, não vamos ser essas pessoas que pegam os dons de Deus e querem se sentir importante, passa pelo irmãozinho mais humilde da igreja, nem quer olhar mais para o irmão, né? Porque eu fui promovido na igreja, porque eu recebi um cargo na igreja. Irmãos, cargo é só aqui na terra, lá no céu nós vamos ser iguais perante Deus, vai ser só, isso aqui é só título, né? Como aconteceu
recentemente fui ministrar na igreja sede, no culto de mulheres V, e me chamaram de missionária, e de onde eu venho eu já fui consagrada junto com meu esposo, e a minha pastora, a Bruna, não, ela é pastora, ele não, é só título, o importante é a minha essência, né? Amém. Aqui, irmão, no item 2, né, da lição 3 aqui, na parte da lição 3, fala assim: diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação em que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, vemos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Amém? Então esses dons, eles não estão limitados, né? E não estão limitados só a esses 9, né, que é mencionado aqui na Bíblia. Os dons, eles estão abertos, né? E hoje em dia, principalmente, alguns têm o dom de apenas contribuir com a obra. Amém? Exatamente. Deus abençoou aquelas pessoas, né, de forma maravilhosa, que eles conseguiram atingir, né, status, né, e alguma posição na sociedade, e Deus capacita aquelas pessoas para que eles possam contribuir. Isso também é um dom. A igreja avança e progride com vários tipos de dons, vários tipos de talentos que interagem ali, né, naquele ambiente da igreja, e ali prosperam juntos. Amém? Então não são limitados apenas aos que a gente está falando aqui. Então há vários tipos de dons que podem ser desenvolvidos e apresentados. Amém. O item 3 fala assim, né? Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre os 12 e o 14. Amém? O amor, né? O amor na nossa caminhada, ele tem que existir, né? Quando ele fala no capítulo 13, ele está falando do amor. E quando ele fala do capítulo 12, ele está falando que tem os dons. Então, o amor ficou entre os dons e entre as línguas e profecias. Então, tudo quanto nós formos fazer, nós temos que fazer com amor. Lembrando sempre que o amor é a essência de tudo, né? Todos os dons que nós temos, nós temos que colocar primeiramente o amor. Se nós não tivermos amor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós não tivermos amor ao próximo, amor à obra de Deus, amor ao serviço na casa de Deus, amor, o pastor mandou eu varrer a igreja. Vamos fazer com amor. Vamos fazer o almoço para arrecadar fundo para a igreja. Vamos fazer com amor. O amor sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque ele é fundamental na nossa vida. Ele é fundamental na vida de qualquer ser humano. Se você tem uma pessoa que não tem amor, você vai ver que ela é uma pessoa amargurada, uma pessoa que não é feliz, porque não tem amor. Olha assim, não quero saber não, quero mais é que se dane, né? Usa essas palavras tão fortes assim, porque não tem amor, é amarga. E nós não, nós somos diferentes, nós temos que demonstrar esse amor, nós temos que transbordar esse amor. O mundo já está cheio de problemas, o mundo já está aí totalmente decadente e eu, como serva de Deus, eu tenho que transbordar esse amor. Eu tenho que demonstrar esse amor para que cada vez mais eu possa, através do meu dom, trazer pessoas para o reino de Deus. Primeiramente o amor, sempre. Amém. Um exemplo, né, do entendimento acerca desses dons, né? A gente tem aqui em João 13, 1:11. Em João 13, 1:11, ele fala da humildade, né? Da humildade de Jesus, e aí esse é o exemplo maior que a gente tem que seguir, né? Com relação a você ter os dons e saber como aplicar esses dons, amém? A gente está aqui, mesmo com um cargo na igreja, e alguns com alguns cargos de direção na igreja, mas a gente está aqui com aquele coração humilde, com aquela intenção de servir, amém? Este deve ser o entendimento da função do cargo ministerial na igreja.
Amém? A gente não pode se sentir o dono, né? O dono da cocada preta, né? Aquela pessoa que, porque tem uma função, tem um cargo, ele se sente o dono do cargo. O dono do cargo. Existe isso. Amém? Também na igreja, né? Então aqui em Mateus, em João, a gente vê bem claro isso, né? Em João 13, 1 ao 17, eu vou ler aqui o versículo para dar um entendimento geral e chegar no ponto que eu quero dizer, né? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o inimigo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então a gente percebe que o próprio Jesus nos ensinou a humildade, né? Apesar, e a palavra de Deus aqui demonstra isso, apesar de todo o poder que ele encerrava, sendo filho de Deus, ele foi ali e demonstrou a humildade que ele tinha. Como é que os apóstolos deveriam se portar após a saída dele, após a ascensão dele, que é com humildade. Eles não, os apóstolos iam herdar tudo aquilo ali que Jesus tinha colocado em seus corações, né? Inclusive a capacidade de fazer milagres, né? de levar a palavra de Deus e levar as transformações que a palavra de Deus teria na vida daquelas pessoas. Então, para que isso não subisse aos seus corações, amém? A gente já falou isso aqui, que a soberba é uma brecha aberta para o inimigo. Jesus demonstrou que eles deviam ser humildes, eles deviam ser servos, né? Então, servo de todos, né? A gente, no mundo secular, a gente vê o organograma da empresa, né? Ela é tipo uma forma de pirâmide. Tem aqui a base, né? O pessoal que trabalha na fábrica, aí tem a supervisão, tem a coordenação, tem a direção e tem o chefe lá em cima, né? Então se forma aquela pirâmide. Aí então, o organograma sempre é uma pirâmide, né? Você tem a base e aí vai subindo devagarzinho até chegar na chefia. O trabalho, irmãos, na igreja, ela é como se fosse essa mesma pirâmide, só que invertida. Amém? A gente trabalha, o nosso pastor maior, ele está ali para servir a todos os outros. Então a gente trabalha fazendo essa questão da inversão, a gente trabalha nesse sentido. A questão de você ser uma pessoa que precisa estar ali servindo a todos. Então, você tem que estar ali sendo uma pessoa que vai atender ali a necessidade das pessoas e que isso não suba para o seu coração. Isso é uma coisa que vai te atingir. Temos que entender que nós estamos para servir, né? E que esses dons, eles são concedidos a nós pela graça de Deus, né? Não por nossos méritos, né? Nós temos que entender isso. E aqui nós vamos para a conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição,
Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então hoje nós encerramos aqui, né? Amém. Falamos sobre os dons e que a gente possa usar os nossos dons e talentos para a glória do Senhor. O que importa é que Ele cresça e que a gente desapareça. E se for preciso que você limpe o banheiro da igreja, limpe com amor. Se for preciso que você fique lá na porta, faça com amor. Ah, mas eu era do público. Faça com amor. Faça com zelo, faça com dedicação. Lembre-se que você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus, né? Nosso alvo é o céu. E quando a gente diz sim para a obra de Deus, quando a gente faz com amor, quando a gente se dedica, você vai ver que as bênçãos do Senhor, elas se chegam na tua vida. Não haja com soberba, não haja com autossuficiência, né? Como que eu falei do Iago, né? Porque agora eu tenho que... Não, você é servo, nós estamos todos ali para servir. Já aconteceu, em exemplo, já vieram falar, se assustaram quando viram o pastor Moisés varrendo a igreja um dia desses. Ele varre. Então, quando eu falo para o pastor Ítalo, se você disser para mim, faça isso, eu vou lá e faço, porque eu estou aqui para servir. Não é título que vai me impedir de fazer um trabalho tão simples ou um trabalho tão grande, né? Porque é isso que Deus quer que faça quando Ele demonstrou o seu amor lavando os pés do discípulo, né? Servir a todos com amor, com dedicação. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Então, com essa reflexão, né, a gente finaliza aqui a nossa lição, né, e que ela possa atingir os seus efeitos na vida de cada um. Amém? Amém. Vamos finalizar com a oração, né? Vou orar. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Sim. Obrigado, Jesus amado, por mais uma lição, por mais uma aula, Senhor, por esse trimestre que se inicia. Senhor, vamos estudar os dons ministeriais, os dons espirituais. Senhor, nos capacita. Que a Tua palavra que foi ministrada aqui hoje, Senhor Jesus, possa entrar nos lares, Senhor Jesus, possa entrar em cada coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que possamos discernir, Deus amado, o que é certo e o que é errado. Que possamos, Senhor Jesus, ter um coração de servos. Sim. Senhor, que possamos ter um coração de amor, Deus amado. Que possamos amar mais ao nosso próximo. Estamos vivendo dias tão tenebrosos, Senhor. E nós, como cristãos, temos que demonstrar esse amor, Deus amado, por cada um que está ao nosso lado, Senhor Jesus. Sim. Nos ajuda a ser mais sensíveis, Senhor Jesus, ao teu chamado. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos mais humildes, Senhor Deus amado. Que importa que Tu cresça, Senhor Deus amado, que venhamos diminuir e que a Tua obra, Senhor, seja feita com amor e com zelo e que o Teu evangelho seja propagado, Senhor, nos quatro cantos dessa terra. Sim. E agora, Jesus, eu te peço que Tu venha guardar a casa dos meus irmãos, Senhor Jesus amado. Que Tu venha livrar cada um, Deus amado. Senhor, abençoa, Senhor Jesus, cada irmão que está vendo, Senhor, que está assistindo esta aula. Entra com providência agora. Entra, Senhor Jesus amado. Se for enfermidade, Senhor, entra com a cura agora. Senhor, abre porta de emprego. Não deixa faltar o pão de cada dia na mesa dos Teus servos, meu Deus, mas vem suprindo suas necessidades, Senhor. Se for falta de amor, Deus amado, que Tu preencha o vazio que possa estar existindo neste coração agora, Senhor Jesus. Faz a Tua obra, Senhor Jesus, em cada lar, meu Deus amado. Seja conosco, meu Deus amado, nos guardando, nos livrando, porque temos a certeza, Senhor, que dias melhores virão. Que dias melhores virão, Deus, e que logo estaremos juntos novamente. Seja conosco, meu amado Espírito Santo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o poder de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Aqueles que acreditam, digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus.